Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Capítulo 1. Prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispertos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos prepararam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem-estar. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que,
sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação ou vida, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal ou amor fraternal não fingido. Amai-vos ardemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A boa conduta no meio dos pagãos, submissão às
autoridades. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a carne, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque, para isto, sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, bispo ou superintendente. Capítulo 3. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, o uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia
a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Por quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se pecardes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazer o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, em outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Indagação ou gr. interrogação, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Capítulo 4. Ora, pois,
já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, que com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o Evangelho, também os mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade ou amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis, se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Capítulo 5. Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu,
que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apartai-vos do rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, GR, ou o cargo, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Votos e saudações finais, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio, para todo o sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Nesta primeira epístola universal do apóstolo Pedro, vemos as admoestações que este passou à igreja, exortando para continuar firmes na esperança da salvação e vivificando a fé em Cristo Jesus. No capítulo 1, verso 2, traz a alusão de eleitos segundo a presciência do Deus Pai em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Dos versos 3 a 12, traz ação de graças pela esperança da salvação. No verso 3, exorta que a nossa viva esperança é esperar pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No verso 10, nos mostra que os profetas inquiriram
e trataram diligentemente desta salvação e profetizaram da graça que hoje nos é dada. No verso 12, ressalta que os profetas, segundo a revelação do Espírito Santo, ministravam estas coisas que nos foram anunciadas, e de tais coisas os anjos desejam bem atentar. Do verso 13 ao capítulo 2, verso 10, vemos a exortação à santidade, onde no verso 15 nos mostra que, como Deus é santo, nós também deveremos ser santos em toda a nossa maneira de viver. No verso 16, a exortação: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. No verso 20, nos revela que Jesus Cristo era antes da fundação do mundo, porque ele se manifestou nos últimos dias para cumprir os tempos e a palavra do Deus Pai, que é amor por nós. No verso 22, exorta-nos a seguir a obediência à verdade e termos amor fraternal, amando-nos uns aos outros ardentemente, com um coração puro. Nos versos 24 e 25, nos mostra que, como a flor da erva seca e morre, assim também nós, seres humanos, o seremos, mas a palavra do Senhor é fiel e verdadeira e permanece para sempre. No capítulo 2, verso 2, Pedro exorta para que deixemos toda malícia e todo o engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações, e que possamos, como meninos nascidos novamente, alimentarmos do leite racional, não falsificado, mas verdadeiro, para que possamos crescer. No verso 4, exorta que Jesus Cristo é a pedra viva que foi reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus foi eleita e preciosa, e que nós somos pedras vivas e por isso somos edificados e casa espiritual e sacerdócio santo para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. No verso 6, alerta que Deus pôs em Sião esta pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer jamais será confundido ou envergonhado. No verso 9, nos mostra que somos geração eleita e sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dos versos 11 a 17, mostra a boa conduta do cristão no meio dos pagãos, bem como a submissão às autoridades. No verso 13, exorta-nos a sujeitarmos
a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, governadores e prefeitos e demais autoridades, como a todo superior. No verso 16, nos mostra que, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas que somos servos de Deus, por isso devemos honrar, amar fraternalmente, temer a Deus e honrar ao Rei. Dos versos 18 a 25, mostra os deveres dos servos cristãos. No verso 21, nos mostra que Jesus Cristo nos deu o exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas. Então, como ele foi submisso e obediente ao Pai em tudo, assim também devemos o ser. No verso 24, nos mostra que Jesus levou sobre o madeiro todos os pecados que nos levava à morte e que fomos sarados pelas suas pisaduras e feridas. No capítulo 3, dos versos 1 a 7, mostra os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Expõe que as mulheres devem ser submissas e sujeitas a seus maridos e obediente a eles. Como também, no verso 7, ressalta que o marido deve amar a sua esposa como um vaso mais fraco, dando honra a ela, para que as nossas orações não sejam impedidas diante de Deus. Dos versos 8 a 22, nos mostra o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. No verso 9, nos exorta a bendizermos, porque para isso fomos chamados, e por herança alcançamos a bênção. O verso 10 nos exorta a refrearmos a língua, pois, como Tiago descreve, no capítulo 3, o varão que refreia a língua perfeito é. No verso 11, exorta-nos a apartarmos do mal e fazer o bem, buscar sempre a paz e segui-la. No verso 13, nos questiona que se fizermos o bem, quem irá contra nós por mal? No verso 14, exorta-nos que devemos antes santificar a Cristo como Senhor em nosso coração e estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Nos versos 18 e 19, nos mostra que somos mortificados na verdade na carne, como Cristo, mas que somos vivificados pelo Espírito, e que Jesus também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Assim também nós devemos pregar aos espíritos que ainda
estão presos, necessitando da liberdade e a verdadeira paz de espírito. Nos versos 20 e 21, nos mostra que 8 almas foram salvas do dilúvio por meio da arca que Noé construiu e que hoje, pelo batismo, nos mostra uma verdadeira figura para a salvação hoje, e que o batismo não é só o despojamento da imundícia da carne, mas como da indagação ou interrogação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. No capítulo 4, verso 2, nos mostra que devemos seguir segundo a vontade de Deus. No verso 7, Pedro exorta-nos a sermos sóbrios, vigiando em oração. E no verso 8, a termos ardentemente o amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. No verso 11, Pedro exorta a quem tem o ministério de palavras que pregue a palavra de Deus, se administração que administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Pois em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. No verso 16, nos mostra que, se padecemos como cristãos, não devemos envergonhar, mas antes glorificar a Deus nesta parte. No verso 17, nos mostra que o juízo começará pela casa de Deus, descrevendo Pedro que o julgamento primeiro começará por nós ou pela casa de Deus. No capítulo 5, dos versos 1 a 9, nos mostra os deveres dos anciãos, dos jovens e a humildade e vigilância. No verso 2, nos mostra que devemos apacentar o rebanho de Deus, tendo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto. No verso 4, nos mostra que Jesus é o sumo pastor e que alcançaremos a incorruptível coroa da glória. Nos versos 6 e 7, nos mostra que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, sejamos exaltados, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. No verso 8, mais uma vez, Pedro admoesta para sermos sóbrios, vigiarmos, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Dos versos 10 a 14, votos e saudações finais. No verso 11, a ele, Jesus Cristo, seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1. Prefácio e saudações. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé e à virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade, que é a profunda devoção a Deus, o amor fraternal ou a fraternidade, e ao amor fraternal a caridade ou o amor, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as sabeis, e estejais confirmados na presente verdade, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte ou partida tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração,
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Capítulo 2. Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores ou instrutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções ou práticas lascivas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, sentença ou o juízo não tarda. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias na escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as na cinza e pondo-as pelo exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Agora sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as abominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, ou reputam por prazer o viver diariamente em delícias. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cansando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito,
erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção ou escravos. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo, porquanto se, depois de terem escapado das concupiscências do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornando-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Capítulo 3. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos
ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos nesta segunda epístola do apóstolo Pedro a exortação segundo a segunda volta do Senhor Jesus, descrevendo-a como o dia do Senhor, onde o Senhor levará a sua igreja e iniciar-se-á a grande tribulação prevista em Daniel, capítulo 9, verso 27. No capítulo 1, vemos o prefácio e saudação, onde no verso 1 o apóstolo Pedro exorta e dirige esta epístola a todos que com os apóstolos alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como vimos, pela justiça e graça, que é um favor não merecido. Dos versos 5 a 7, vemos a explanação para viver a fé, acrescentando diligentemente à fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, que é a profunda devoção a Deus, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, que é o amor, e que estas coisas devem ser sempre aumentadas, e naquele que é aumentada não será jamais estéril do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mas este resplandecerá como estrelas do firmamento, como nos mostra a promessa do Senhor descrita em Daniel, capítulo 12, verso 3, e outras referências.
nos versos 17 e 18, mostra que o Deus Pai se revelou duas vezes, chamando a Jesus Cristo, o seu Filho amado, a quem ele se tem comprazido. A primeira vez foi no batismo do Senhor Jesus, quando, em obediência, sujeitou a dar o exemplo a todos nós do batismo do arrependimento. Quando, após ter sido batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre ele, e uma voz do céu disse que este é meu Filho amado, em quem tenho comprazido. E a segunda vez foi quando Jesus, chamando à parte os seus 3 discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João, que, ao ser transfigurado e com ele apareceu Elias e Moisés, uma nuvem encobriu a eles, vindo do céu, novamente aquela voz que repetiu esta frase, dizendo que Jesus era o Filho amado do Deus Pai, a quem os discípulos deveriam ouvi-lo. No verso 20, Pedro descreve que nenhuma profecia da palavra do Senhor é de particular interpretação. Portanto, ela se refere ao povo escolhido como um todo para a salvação das almas em Cristo Jesus. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, pela parte de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. No capítulo 2, Pedro disserta-se acerca dos falsos mestres, que são falsos instrutores. No verso 1, Pedro mostra que estes falsos doutores introduzem encobertamente heresias de perdição, negando ao Senhor Jesus, os resgatou da morte e do pecado. No verso 2, mostra que estas dissoluções ou práticas lascivas têm blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão negócio com o povo escolhido. No verso 5, Pedro demonstra que o Deus Pai não perdoou ao mundo antigo, antes trouxe sobre ele o dilúvio. Assim também a grande tribulação é uma simbologia do dilúvio, onde estes perversos e enganadores passarão pela provação após a Igreja ter sido arrebatada para participar do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Observe o capítulo 9 de Daniel, onde a partir do verso 27 fala das 70 semanas que estão determinadas para o fim, que na verdade é o primeiro fim, pois ao cumprimento do arrebatamento se dará o primeiro fim, que é a primeira ressurreição e o arrebatamento da Igreja fiel, ou a noiva de Cristo, para participar do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. E, com a volta em glória do Senhor Jesus, ele destruirá com um sopro todos os rebeldes que seguiram o sinal da besta e do anticristo, salvando ali Israel, que ficou também entre os deixados para trás, para então começar o governo milenar e glorioso do Senhor Jesus, que governará por 1000 anos, segundo
a profecia descrita na palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Confira em Daniel, capítulo 7, versos 25 a 27 e Apocalipse, capítulo 20. No verso 9, descreve que o Senhor livrará todo o fiel que permanecer firme na palavra do Senhor, ao passo que condenará e castigará todo aquele que não ouvir ou obedecer a sua palavra, pois este passará pelo dia do juízo. No verso 10, esclarece acerca destes que serão deixados para trás, pois são os que vivem segundo a carne e não andam segundo o Espírito. No verso 11, esclarece que, quanto aos anjos, sendo maiores em força e em poder do que estes rebeldes e desobedientes, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, ao passo que muitos deles não receiam em blasfemar as autoridades. É o que vemos acontecer hoje em vários países, inclusive em nossa nação. No verso 21, Pedro traz exortação acerca do ficar firme na palavra e seguir adiante rumo a conquistar a coroa incorruptível da salvação eterna, pois ele compara a quem volta atrás como o cão que volta ao vômito, assim como aquele que se desvia do mandamento que lhe fora dado, pois muitos, após conhecer o mandamento, se desviam dele, voltando-se para suas concupiscências carnais. No capítulo 3, o apóstolo Pedro exorta acerca da vinda do Senhor Jesus, declarando para os santos permanecerem firmes no mandamento do Senhor e Salvador. No verso 3, nos adverte que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e declararão palavras profanando o santo do Senhor, bem como sua santa palavra. E dirão: onde está a promessa da sua vinda? Muitos, quando houve a passagem de 1999 para 2000, desacreditaram na palavra, mas por falta de conhecimento da própria palavra, pois no verso 8 nos exorta dizendo: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, bem como 1000 anos para o Senhor é como um dia. E como o livro de Oséias declara que a falta de conhecimento é o que traz o pecado para nós, confira no capítulo 4, verso 6, bem como a falta da prudência, o que nos afasta da sabedoria. Confira também no último capítulo de Oséias, capítulo 14, verso 9, pois neste mesmo livro de Oséias está a chave para entendermos quando acontecerá o dia do Senhor, pois no verso 15 do capítulo 5 diz que o Senhor virá, voltará para o Pai, até que se reconheçam culpados, daí então voltará. Observe que no verso 2 do capítulo 6
está a chave para entendermos esta questão, pois está escrito que depois de 2 dias nos dará a vida, ou seja, o seu Espírito Santo, como a porção dobrada da chuva tardia prometida por ele em Zacarias, capítulo 9, verso 14, e Jeremias, capítulo 5, verso 24. E ao terceiro dia nos ressuscitará para vivermos eternamente com ele, ou seja, no início do terceiro milênio, a primeira ressurreição e o arrebatamento para o tribunal de Cristo. Quanto ao dia e a hora, compete apenas ao Pai saber, pois Deus reservou para si este dia e hora para o dia do Senhor. No verso 12, mostra que os caluniadores, incrédulos e infiéis serão reservados para o dia do Senhor, em que os céus serão fechados e fogo descerá dos céus. Os céus se desfarão e os elementos arderão e se fundirão. Portanto, no capítulo 13 mostra que quanto a nós, fiéis segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça do Senhor Yoash. Ele é o Senhor Jesus e Yeshua HaMashiach. No verso 16, Pedro descreve que o apóstolo Paulo disserta-se acerca da volta do Senhor Jesus e algumas de suas palavras são de difícil entendimento. Por isso, os indultos e inconstantes torcem a sua interpretação e, igualmente, as outras escrituras para a sua própria perdição, pois o juízo virá sobre todos nós. A quem muito deu, muito será cobrado. Shalom Adonai. Até breve. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei de ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor.
esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que eu amo se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Campo chegou o tempo. O campo chegou o tempo de Deus para ti. O campo chegou o tempo de Deus para ti. O campo chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levante as suas mãos e diga: o campo chegou o tempo. O campo chegou o tempo. Esse é o tempo. O campo chegou o tempo, agora é tempo. Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, Japão, Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos. Que nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora é tempo. Nações, chegou o tempo